Na semana em que o Congresso promulgou a emenda constitucional que alterou as regras para pagamentos de precatórios e também o teto de gastos e liberou o dinheiro para o pagamento permanente do Auxílio Brasil no ano que vem, a Instituição Fiscal Independente do Senado divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de dezembro com avaliações sobre as estimativas da economia brasileira. Nós fizemos uma série de revisões esse ano, em razão das mudanças de conjuntura, fatos novos que foram ocorrendo, tanto do ponto de vista macro, quanto decisões de política econômica do Congresso Nacional e outras, que acabaram afetando os cenários fiscais e econômicos. Segundo o relatório, o orçamento da União deverá ter 35,5 bilhões de reais de folga no espaço fiscal adicional no próximo ano, mas isso viria às custas de uma deterioração da confiança na capacidade do país de lidar com as contas públicas. A folga fiscal é resultado das mudanças efetuadas pelas emendas constitucionais 113 e 114 que vieram da PEC dos precatórios. Elas mudam a fórmula de cálculo do teto de gastos e limitam o pagamento de dívidas judiciais da União. Pelos cálculos da instituição, o espaço fiscal para 2022 deve ser de 117,9 bilhões de reais. A mudança no teto deve responder por 62% desse valor, 73,2 bilhões de reais, e os 44,7 bilhões de reais restantes virão do novo regime de pagamento de precatórios. O espaço fiscal deve ser ocupado principalmente pelo Auxílio Brasil, estimado em 50 bilhões de reais. Ainda seriam destinados 17,5 bilhões de reais para correção de benefícios da Previdência, 6,1 bilhões para os pisos da saúde e da educação, 4,3 bilhões para outros benefícios assistenciais, 2 bilhões para subsídios, 1,6 bilhão para o aumento do teto dos demais poderes e 900 milhões para despesas de pessoal. Sobrariam ainda 35,5 bilhões de reais em relação ao teto. De acordo com a emenda 114, o valor deve ser usado integralmente em políticas sociais. A aprovação da PEC, nas duas fatias, ela basicamente acomodou um pouco as expectativas de mercado e de modo que a aprovação em si não foi vista como um fato novo, A verdade é que desde que a PEC foi apresentada, esse custo do ponto de vista do aumento do prêmio de risco já vem sendo incorporado pelo mercado na precificação de risco e de juros para o curto e para o médio prazo. A partir dos meses de setembro e outubro, a dívida bruta do governo geral se estabilizou no patamar de 83% do PIB, mas esse percentual deve crescer nos próximos anos com a perspectiva de juros em patamar mais elevado. No cenário pessimista da IFE, a dívida ultrapassa 100% do PIB em 2025. Há sim uma piora permanente da trajetória da dívida, ainda que não seja uma trajetória explosiva nem de insolvência, mas é um nível de endividamento crescente e elevado em relação à média dos países comparáveis, cerca de 30 pontos do PIB superior. A IFE também divulgou a baixa previsão de crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro para o ano que vem, de 0,5%, como resultado da elevação da taxa de juros no país. O quadro econômico em geral ele tem piorado. Houve uma recuperação rápida no após-crise, porque você partiu de uma base deprimida, com uma recessão expressiva no ano passado, mas as projeções para 2022, no caso da IFE, foram sendo revisadas. Vejam que em junho, por exemplo, a gente projetava 2,3%, depois passou para 1,7% e agora 0,5%. Então, há uma tendência de crescimento baixo no ano que vem, o que, de certo modo, perpassa todos os indicadores fiscais.